Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Quero mandar um grande abraço para Angola, Luanda e todas as províncias de Angola, as autoridades, o povo de Deus, bispos e pastores. Convidar você para estar conosco domingo. Domingo vai ser especial, às 10 da manhã, no estacionamento ali da nossa cidade mundial de Angola. Uma multidão buscando, adorando, glorificando, recebendo favores de Deus, milagres de Deus, tá bom? E aqui em São Paulo, simultaneamente, também já a imposição de mãos, logo pela manhã. 10 da manhã lá, são 6 da manhã aqui, será transmitido, passado no telão, chega mais cedo, ou em casa mesmo você assiste. Domingo vai ser importante, e lá em Angola nós vamos subir o monte para orar. Lá estaremos subindo o monte também, como os bispos aqui no Brasil. Vamos falar com Deus agora, prepara o seu coração, pega um copo com água aí onde você estiver, se puder, e vamos orar. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teu servo Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, ou seja, eu levanto a minha cabeça e clamo, de onde virá o meu socorro? Ele tinha muitos recursos, Pai, econômicos, bélicos, ele tinha muitos conselheiros, muitos soldados, um exército gigantesco a seu favor. Mas reconheceu que ninguém pode socorrer o homem nos momentos difíceis, mais difíceis da sua vida. Teu servo Davi era infinitamente maior que nós. E ele declarou: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se o socorro de Davi só podia vir do Senhor, imagina o nosso, que somos tão pequenos, insignificantes, e tão massacrados neste mundo, Pai, cercados por todos os lados, pela justiça dos homens, pelos que não gostam da Tua obra, não gostam do Teu nome. E eu estou pedindo socorro, meu Deus, socorro para a Tua obra, para nós, para o Seu povo, socorro para aquela mãe que está com o filho nas drogas, a filha se envolvendo com más companhias, filho doente no hospital, um filho preso. Socorro para aquele pai de família que viu as portas se fechando à sua frente, está aflito, preocupado, desgastado, sem esperança, sem forças. Socorro para a criatura que foi desenganada pela medicina, recebeu um diagnóstico, uma notícia terrível e não tem forças para reagir, está abalada. Socorro para aquele que está na criminalidade, que precisa de libertação, salvar sua vida, sua alma. Liberta essa criatura, tira os demônios da vida dessa pessoa. Socorro para quem está sendo humilhado, perseguido. Meu Deus, toca, Pai, poderosamente. Alcança a criatura que é escravizada pelo alcoolismo, pelas drogas pesadas, remédios controlados, pessoas que sentem dores insuportáveis, doenças incuráveis pela ciência. Pessoas que estão vivendo um quadro irreversível, como viveu o Jó, o próprio Jó. Foi abandonado por tudo e por todos. Pai, abençoa essa criatura que ora conosco, que pede perdão pelos seus pecados, que a sua misericórdia possa alcançá-los e nos alcançar. Sua compaixão e longanimidade. Pai, consagra esta água e que ela seja um remédio, um bálsamo, um alívio, um refrigério para esse que está aflito, para curá-lo no nome de Jesus.
Abençoa os dizimistas, Pai. Prospera os dizimistas. E os que detêm o carnezinho, os que sustentam a tua obra. Abra as janelas dos céus sobre eles, derrama bênçãos sem medidas. Eu entrego todos nas suas mãos. E eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Eu queria chamar a atenção de bispos e pastores, pastoras, missionários, obreiros desta obra e de outros ministérios e povo de Deus em geral, para um texto muito interessante, um capítulo da Bíblia que nos ensina muito, nos abençoa muito, que é Jó capítulo 19. Todos nós conhecemos a história de Jó, não é verdade? Talvez você não a conheça profundamente, mas sabe do que ele passou, pelo menos por alto. Jó foi o mortal que mais sofreu dentre os homens comuns, né? Tirando o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas dores, as dores da humanidade e de todas as gerações. Jó foi o sujeito que mais sofreu na terra. E no auge do sofrimento, ou seja, no momento mais difícil, nos momentos mais difíceis da vida dele, diz assim: Jó, embora sofrendo, sabe que teu Redentor vive. Olha que coisa maravilhosa. Então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de ajuntar-me, de injuriar-me, perdão. Ele falou para os chamados amigos de Jó, lembra dessa história? Ele diz assim, até quando? Então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras, disse para os amigos dele. Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a tua rede me cercou. Jó, ele não sabia de onde vinha aquele mal. Ele não sabia, porque Satanás, ele reivindicou, ele solicitou que Deus desse a ele a permissão para afligir Jó, e Deus permitiu. Deus não tenta ninguém com o mal, diz a palavra, não. Ele permite que passemos por situações difíceis. Aliás, a fé só tem valor quando provada, né? E quando estamos em alta, quando estamos bem, a nossa fé não tem valor, né? Agora mesmo, se você está aflito, preocupado e vivendo uma fase ruim da vida, difícil, é que a sua fé terá valor se você não desistir, não esmorecer, não parar. Se você não se desesperar e for em frente e orar, e clamar e buscar a Deus, aí a sua fé terá valor, muito valor. E Deus vai recompensá-la. Então Jó, no pior momento da vida dele, ele pergunta para os amigos, vocês vão me afligir até quando? Vocês vão me injuriar até quando? Até quando? Se eu errei, o meu erro vai ficar comigo, não vou dizer para vocês. Ele disse. Se vocês querem saber, Deus é que me cercou, Deus é que fez isso comigo. Ele não sabia que vinha de Satanás aquele sofrimento, aquele mal. Na verdade, o homem ele é ignorante, né? De um modo geral, o homem não conhece bem a vontade de Deus e a própria humanidade hoje, que está distante de Deus, atribui a Deus catástrofes e pandemias e pestes e moléstias e sofrimentos.
Tem gente que chega a dizer, eu paguei todos os meus pecados com Deus, por causa do sofrimento, como se viesse da parte de Deus. No versículo 7 diz assim, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas, meus caminhos pôs escuridão. Da minha honra me despojou e tirou da minha cabeça a coroa. Jó era um homem muito honrado, né? Muito respeitado pelo que possuía, pelas conquistas. Na verdade, as honrarias e as moções, os aplausos e grande parte das amizades vem das conquistas que você tem, tá? Das superações. Não se iluda achando que este ou aquele que é o seu bem, o seu sucesso, a sua felicidade. Porque se você perder o que tem, ou se você cair na prostração, você vai ver amigos fugirem, desaparecerem da sua vida. Eu, particularmente, a minha lista de amigos já mudou tantas vezes. Alguns pareciam inseparáveis, tá? Eu me lembro que, na minha aflição, eu e a bispa, as crianças, as meninas, nos aniversários, nas comemorações, se é que a gente podia comemorar, quantas vezes aniversário das nossas filhas, a reunião era a bispa, elas e eu, com um bolinho de fubá no chão, nem mesa a gente não tinha. E eu olhava para trás, eu buscava na minha memória as vezes que fui cercado por amigos, por colegas, enfim, em outro ministério. E eu vim entender melhor essa passagem aqui de Jó, esse capítulo 19. Então Jó, ele estava no pior momento da vida dele, a esposa o abandonou, o humilhou, o desprezou, né? Você vai ver aqui a narrativa. Ele diz assim, eis que clamo, violência. Ele gritava que estava sendo maltratado, né? Sofrendo violência. Mas disse, eu não sou ouvido. Olha só. Grito, socorro, porém não há justiça. Como hoje também, ó. Aí diz assim, o meu caminho, ele fechou e não posso passar. Ele viu os caminhos dele fechados. E das minhas veredas pôs trevas, meus trilhos, meus caminhos. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados. E eu me vou. E arrancou minha esperança como a uma árvore. Talvez você, nessa fase difícil, esteja com pouca esperança ou sem nenhuma esperança mais. Tem coisas que ocorrem conosco e situações que é um erro nosso, é claro, avaliamos a gravidade, o tamanho da situação e a conclusão que chegamos é que não tem saída, não tem solução, não tem como reverter. Aí bate o desespero, na verdade. É um erro porque quem dá saída é Deus. Quem luta por nós é Deus. Quem peleja por nós é Deus. Quem está à frente da batalha, como ele disse a Josué, eu irei à frente do meu povo. Então quem nos defende é Deus. Quem nos honra é Deus. E às vezes comparamos as nossas forças, a nossa capacidade, os nossos recursos, com os problemas, com as dificuldades. Isso é um grande erro. É um grande erro. Então, continuando, diz assim, olha só, o meu caminho, ele fechou, e não posso passar. Meu caminho, ele fechou, não posso passar.
né? E nas minhas veredas pôs trevas, escuridão, né? Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Ele falando do que ele viveu, das honrarias que ele recebeu. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Esse me vou é que eu vou morrer, né? Estou definhando. Arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seus adversários. Ele estava vendo Deus dessa forma. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos. E os que me conhecem, como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desprezaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Que coisa terrível, né? Jó foi um dos homens mais assediados e mais festejados do planeta, da história da humanidade. Porque na primeira fase da vida dele, ele conquistou coisas grandiosas, fazendas, gado. Aliás, lá no princípio, no começo do livro de Jó, a Bíblia diz que não havia ninguém na terra semelhante a ele. Ninguém. Ele possuía gado como ninguém, cavalos e camelos e amigos. Teve 10 filhos, né? E Jó era o sujeito mais completo da terra. Não havia ninguém como ele na terra, está escrito. Ele tinha tudo, absolutamente. Até que Satanás, ele pediu permissão para tocar na vida dele e Deus permitiu. E Jó não sabia disso. Ele achava que vinha da parte de Deus ali. Ele não conhecia Satanás, ele só conhecia Deus. Conhecia assim de ouvir, né, como ele próprio falou. Mas ele temia, respeitava, amava, seguia. Tanto é que a mulher dele sugeriu que ele abandonasse a Deus, amaldiçoasse a Deus. Ele disse, você fala como qualquer doida. Isso sofrendo, hein? Tendo perdido tudo. E olha no pior momento da vida dele, o que aconteceu com ele. Os meus parentes, versículo 14, meus parentes me desprezaram. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Já tinha muitos empregados, muitos. Só que ele falava, os empregados já não ouviam mais, era como se ele fosse estranho, se não reconhecesse. Né? Por quê? Por causa da dor, do sofrimento, de tudo que aconteceu, da lepra que o acometia. Ele estava desfigurado, né? Ele fedia, né? Ele dizia, os meus parentes me desprezaram, olha só, até os parentes. Essa é a última coisa que a pessoa espera, né? Ser desprezado pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos. No caso dele, pelos irmãos. Os filhos tinham morrido. E ele falou, os filhos de minha mãe, quer dizer, os irmãos, me desprezaram. E ele não tinha mais com quem contar. E parecia que a oração dele não tinha eco, não tinha força. É claro que você não está nesse ponto, e nem eu, e nem ninguém de nós, nunca passamos por tudo isso. Eventualmente teremos dificuldades. E Deus deixou esse legado, esse ensinamento, já para que eu e você possamos nos fortalecer em Deus. Porque se alguém que viveu isso, desprezado pela mulher, perdeu os filhos, desprezado pelos parentes, os irmãos, os próprios empregados dele não o reconheciam, né? Os que se abrigam na minha casa, os que moravam dentro da casa dele, não falavam mais com ele. E ele continua narrando aqui, ó, né? Chamo o meu criado
E ele não me responde. O empregado dele que servia a refeição dele, a água, o café, o chá, eu chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Que coisa, hein? Jó, ele pedia, ele implorava, ele não podia levantar mais do lugar, né? A carne dele estava apodrecendo. E ele implorava ao criado dele alguma coisa, que desse alguma coisa, servisse uma água, uma refeição. Né? Ele implorava. Ele diz assim, chama o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. A mulher dele dizia, você está com mau hálito, você está fedendo, você está cheirando mal. O desprezo, né? O meu hálito é intolerável à minha mulher. Pela doença que ele carregava, né? E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Os filhos da sua mãe são o quê? São irmãos. Como ele estava cheirando mal, né, o corpo dele, os irmãos não chegavam perto dele, as irmãs. Ficavam de longe. Sou repugnante, né? Ou seja, ninguém desejava estar perto dele, escutá-lo, ou fazer alguma coisa, servi-lo de alguma forma, não. Os próprios irmãos dele desprezaram, né? Assim a situação que ele chegou. Até as crianças me desprezam e zombam de mim. E querendo eu levantar-me, zombam de mim. Até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim. Como ele cambaleava, não tinha força para levantar, as crianças, os pequenos, zombavam dele. Todos os meus amigos íntimos me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. E salvei-me só com a pele dos meus dentes. Só o esmalte, né, dos dentes. O resto ele perdeu tudo. E todos os meus amigos íntimos me abominam. Eu me lembrei de uma fase que eu e a bispa e as meninas passamos. Há muitos anos eu e ela ajudamos um advogado nosso a se tornar deputado estadual no estado de Pernambuco. Muitos e muitos anos. E chegou uma fase da nossa vida que eu e a bispa fomos abandonados pelos amigos, pelos irmãos, por todo mundo. Fomos desprezados. E quando tinha o aniversário dela, era eu, ela e as crianças. Quando tinha aniversário da Raquel, a mesma coisa da Juliana, o meu. E a gente não tinha como festejar. Tinha uma panela com um fogãozinho de 2 bocas, uma boca estragada. E quem estava conosco, até nos deixar também, ela fazia primeiro o arroz, depois fazia o feijão, depois o macarrão, quando tinha alguma coisa. Às vezes fazia o arroz, depois fritava o ovo, que é o que a gente tinha. Uma das fases desse ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus. Alguns dos amigos íntimos foram embora para outra igreja, para outro ministério. Graças a Deus, alguns estão conosco hoje. Mas desses, né? Só que foi difícil. Claro que não se compara a vida de Jó de jeito nenhum. Perto de Jó, a gente vivia no paraíso. Mas eu me lembro que a bispa às vezes estendia o lençol da cama no chão, porque este que nós ajudamos a virar deputado, ele viu a nossa situação, emprestou um apartamentozinho dele para a gente não ficar na rua. A gente não tinha como pagar aluguel. Só que estava caindo o reboco, aí caía em cima da gente na sala, caía.
onde ele estava dormindo, o colchão era forrado no chão, colchãozinho. E eu entendia bem essa passagem, eu olhava assim à volta e falava, meu Deus, eu tinha tanto amigo, quando eu estava no outro ministério, mas tanto amigo. E eu engordei, eu me lembro na época de tanta festa, churrasco e bolos, né, aniversários. Tinha alguns que eu falava assim, esses aí nunca vão nos deixar. Mas nós chegamos a um ponto que a gente não tinha nada para oferecer mais. E eles se foram. Então eu pergunto a você, vale a pena você deixar Deus de lado por causa de amizades? Vale a pena você desprezar Deus ou achar que está garantido com seus amigos, com os colegas, ou com o seu sucesso hoje, com os bens adquiridos? Não, não vale a pena. Porque com tudo isso, Deus não nos deixou, não nos abandonou. E o resultado você vê hoje. Nós perseveramos na fé, nós lutamos, nós íamos às comunidades, às favelas, evangelizar os hospitais. E formou. Hoje é fácil você ouvir imprensa, os canais de YouTube por aí, as pessoas dizerem o carro do Valdemiro é assim, a casa onde ele mora, as filhas do Valdemiro. Só que na época ninguém chegava nem com um bolinho de aniversário para minhas filhas. Então, é claro que não se compara nem o meu, nem o seu sofrimento com o de Jó. Nós vamos chegar onde eu quero, onde você quer. Olha que coisa extraordinária foi a vida desse homem, a transformação dele. Ele chegou a dizer, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo cheiro, pelo mau cheiro, sou repugnante aos filhos de minha mãe, aos meus irmãos, né? Até as crianças me desprezam e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes, o esmalte dos dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, ele implorando para os amigos. Os amigos que ele ajudou tanto, que ele era muito rico. Ele diz assim, compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me persegues, como Deus me persegue, e não cessais de devorar minha carne, falou para os amigos. Quem me dera fossem agora escritas minhas palavras, presta atenção nisso aqui, ó. Quem me dera fossem gravadas em livro. Já não sabia que hoje, milhares de anos depois, ia estar registrado o que ele falou. Ele não sabia que aquilo seria gravado, registrado por Deus. Deus registrou, olha que coisa interessante. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, meu Pai. O sujeito chegou no inferno, no pior estágio que alguém pode chegar. Ninguém pode sofrer mais do que Jó, não. Só teve um que sofreu mais que ele, porque absorveu o sofrimento de toda a humanidade, Jesus Cristo. Que até chegou a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele absorveu toda a nossa dor. Mas olha a situação do Jó. Jó, ele achava que esse castigo vinha de Deus, esses maus tratos. E ele falou para os amigos, por que vocês me perseguem como Deus está me perseguindo? Está me maltratando. Mas aí, alguma coisa no coração dele, alguma esperança, tá? Algum sentimento nobre, extraordinário, surgiu. E ele disse
Tomara que seja registrado isso que eu estou falando, quem me dera. Gravado mesmo, escrito em livros, gravado com penas de ferro, com diamantes, né? E chumbo. E esculpido em rocha, no versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido esse meu corpo da minha pele, Jó confessando que Deus iria curá-la. É minha carne e verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele? Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor. Para saberdes que há um juízo. Ele falou para os amigos que o acusavam. Eu nunca vi isso. Eu tenho meditado nessa palavra e é o que me dá força, é o que me fortalece com tantas injustiças e processos e tentativas por parte daqueles que não gostam da obra, não gostam de Deus. Mas aí eu vejo o sofrimento de Jó e a sua vitória. Olha que coisa. Jó estava no limite das dores, de tudo, do sofrimento. E ele disse, ele confessou no coração dele, eu sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele quis dizer o seguinte, eu sei que Deus vive, que Deus é. E a qualquer momento ele vai se manifestar na minha vida e vai revestir a minha pele de volta. Estava todo ferido da cabeça aos pés. Na verdade, ele não pediu muita coisa para Deus aqui, ele pede só a cura, a saúde de volta. Né? Aí no capítulo 42, eu quero mostrar para você o que aconteceu depois dessa confissão dele. Né? Olha que coisa extraordinária. Jó 42, 10, diz assim, ó, Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Naquele estágio ele orou pelos amigos que estavam contra ele. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e a todas as suas irmãs, os que desprezavam ele. E todos quantos Dante conheciam. E comeram com ele na sua casa. Aí... Né? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois para trabalhar, para alugar para os outros. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Puxa vida, Jó, ele no primeiro estágio era o homem mais completo da terra, como foi narrado aqui. Aí pegou aquela doença, tudo que aconteceu com ele, desprezado pela mulher, por causa do hálito, pelos amigos, por causa do mau cheiro. E um dia ele, com aquela dor toda, com aquela lepra, infecção no corpo, resolveu orar por aqueles amigos que estavam acusando ele de pecado. Amigos da onça. Quando ele estava orando pelos amigos, Deus veio, como ele confessou, lá no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar na terra. Dito e feito. De repente você está num momento difícil da sua vida, doloroso mesmo. Um momento de angústia, de desprezo, de portas fechadas. Mas se você confessar que o seu Redentor vive e buscá-lo, ele vai se manifestar. Eu tenho certeza disso. E aí, por fim, ele se manifestou. E Jó, ele já era o mais rico antes, quando perdeu tudo. Só que o dobro do que ele possuía antes, Deus deu a ele.
Antes da doença chegar, do desprezo, do sofrimento, da pobreza, da miséria, ele era rico. E depois disso, como ele não desistiu de Deus, mesmo achando que aquilo tinha vindo da parte de Deus, ele chegou a dizer, foi Deus que deu, ele pode tirar, ele que manda, a vida dele. Eu nasci nu, eu posso voltar nu. E todo mundo nasce nu mesmo. As primeiras roupinhas a gente recebe de graça. Ninguém entende isso. Todo mundo nasce nu. As fraldas, o talquinho, sabonetinho, tudo vem de graça. Ah, mas os meus pais que me deram. É quem deu para eles? Aos pais dele, quem deu para os pais dele? Você vai chegar em Deus. Entende o que eu estou falando? Quando eu nasci, quem me botou o talquinho, a fraldinha, a roupinha foi minha mãe. Mas quem deu para ela? A mãe dela. Mas quem deu para a mãe dela? Se for buscando, ele vai chegar em Deus. Porque Deus é quem dá tudo. Foi Deus que deu minha mãe e meu pai. Infelizmente, eu os perdi ainda moço. Aliás, minha mãe eu era menina, eu tinha 12 anos. Mas eu fui acolhido, adotado por Deus. A conclusão de tudo isso é que Deus não despreza, Deus não abandona, Deus não deixa de atender, não deixa de ouvir, de socorrer. E depois Deus restaurou a sorte de Jó. Ele viveu mais 140 anos. Depois, na riqueza, ele viveu... Eu me lembro que lá na roça, meu pai tinha um amigo que era compadre também, padrinho de um dos meus irmãos. Ele ganhava a vida dele com 2 juntas de boi, com 4 bois, ele alugava para os vizinhos. A gente mesmo ia lá atrás dele. Se os bois estão desocupados, era por hora. Ele tinha um arado, os bois. Jó vai ter 1.000 juntas de bois, 2.000 bois que ele alugava naquela época. Era podre de rico. No final das contas, tinha 1.000 juntas de bois. Uma junta são 2 bois. 1.000 juntas de bois são 2.000 bois. O mundo inteiro se valia dos bois. Jó não precisava fazer mais nada na vida. Tinha 14.000 camelos, um camelo só alugado. Um camelo vale mais do que uma junta de boi alugada. Eu vejo até hoje em Israel. O camelo atravessa o deserto com mudanças das famílias. Então, como Deus é bom. Como Deus gosta de nós, como Deus gosta de você. Deus nos deu essa palavra hoje, tá? Para nos abençoar. Não abra mão da sua fé, da sua esperança, da sua comunhão com Deus. Eu queria fazer um apelo hoje, diante dessa fala que Deus nos deu, que Deus falou conosco. Eu queria convidar você a aceitar Jesus Cristo, o Deus vivo, o Redentor na sua vida, como único Senhor. Acima de amizades, de irmandade, de tudo. Botar Deus acima da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, de tudo. Dos seus amigos, do dinheiro, das conquistas, dos bens. Põe Deus acima de tudo. De tudo. Aceita o Senhor na sua vida, de todo o seu coração. Diga, Senhor, eu te recebo por meu Salvador. Por meu Deus, eu não abro mão da minha fé. Em nome de Jesus. Amém? Domingo estaremos em Angola, aqui o Bispo Mauri, equipe, Bispo França, todos aqui, e aqui no Brasil os bispos, você vai acompanhá-los. Se você quer se tornar um dizimista fiel dessa obra, ajude essa obra, esse ministério. Ajude essa obra. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.